3-0 São Paulo ontem para cima do Internacional, né? Um bom jogo do São Paulo, vitória tranquila. Aí, né, cara, a gente esperava aí, pelo menos eu imaginava que seria um jogo mais difícil, né? O Inter com troca de técnico, né? Sempre quando tem aquela troca de comando, tem aquela questão anímica, né? Que muda todos os times quando trocam um técnico, né? A questão anímica muda de uma hora para outra, né? E imaginei que por isso também, né? O São Paulo também vinha de uma goleada muito mal. Imaginei que por tudo isso seria um jogo difícil. Acabou que não foi, muito por mérito de São Paulo, que fez um bom jogo, né? Evidentemente, a gente tem que ressaltar que não foi um jogo tão difícil, porque o São Paulo também jogou muito bem, né? 3-0 aí. Agora, tem uma questão aqui, uma ressalva que eu tenho que fazer, porque me incomodou muito ontem, e eu vi muito torcedor de São Paulo reclamando disso, né? E me incomodou muito também, muito. Quando o São Paulo está na situação que o Inter estava ontem, eu nem estou falando de estar na zona, né? Estou falando de estar em crise, né? De estar jogando muito mal, né? Do adversário estar atropelando o São Paulo. Quando o São Paulo está na condição que o Inter estava ontem, o adversário do São Paulo, ele não tem piedade. Ele mete 2, 3, 4, 5, 6 se precisar no São Paulo. Não tem piedade. Não tem, vou me poupar, vamos respeitar aqui, tirar o pé. Não tem isso. É pé no acelerador o tempo todo. A gente viu isso há uma semana atrás. O que aconteceu? 6-0 pro Fluminense. O Fluminense não fez 3 e parou. Não fez 4 e parou. Não fez 5 e parou. Né? Ele foi até o 6º gol. Esse mesmo Inter que a gente enfrentou ontem, meteu 5 no São Paulo, no Morumbi, no Brasileiro de 2020, né? No Morumbi, né? Em 2023, São Paulo tomou 5 do Palmeiras no Brasileiro, 5. Eles não pararam no terceiro. E o São Paulo ontem parou no terceiro, né? São Paulo é aquele time que quando ele tem a oportunidade, né, irmão, de meter uma goleada histórica, né? Ou até devolver um placar aí que aconteceu no passado, o São Paulo não faz. Né? O São Paulo não, 3-0 tá tranquilo, tá de boa, agora só administrar, pode ficar aí, Inter, com a bola, eu vou só me defender aqui. Ontem, o comentarista do Sport TV, ele disse que no cronometrado, tá cronometrado, que o São Paulo ficou 23 minutos do segundo tempo sem atacar. 23 minutos sem atacar, né? Um tempo tem 45. O São Paulo ficou 23 minutos sem atacar. Metade do segundo tempo, né? É claro que o time jogou bem, vamos falar sobre isso, venceu, que é o mais importante, mas isso é algo que me incomoda. E não é só eu, muitos torcedores eu vi reclamando disso. Então não é só eu, né? Porque quando os times ali estão, irmão, ali jogando contra o São Paulo, não tem piedade. Entendeu? É 3, 4, 5, 6, 7, se precisar, e vai embora. É pé no acelerador o tempo todo. E o São Paulo não é. E essa questão também não é desse elenco de agora. Isso é a questão, talvez, até histórica do São Paulo. Já teve, né, outros cenários parecidos que o São Paulo teve a oportunidade de golear, de vingar, né, aí, algum jogo no passado e os caras não fazem. Né? E ontem ainda tem uma questão que é curiosa, né, cara? O Inter que venceu o São Paulo na final da Libertadores, tirou o São Paulo já de uma semifinal, meteu 5 no São Paulo em 2020 e pra mim o pior de tudo, né? Quando nas vésperas ali na final da Libertadores, São Paulo e Inter, a sujeira, né, que o Internacional fez de ter tirado, né, um jogador do São Paulo da final, né? Eles estavam negociando lá, vendendo não sei quem pro Betis, né? Aí tinha um jogador do São Paulo que estava emprestado pelo Betis, fizeram lá uma sujeira nos bastidores para tirar o jogador do São Paulo da final. Entendeu? Uma nojeira, uma sacanagem que o Inter fez, né, com o São Paulo na final da Libertadores. Entendeu? Como eu falei, fora que a gente perdeu o final para eles, né? É o 5-1 de 2020 e parece que passa batido. Né? Mas só essa ressalva que eu tinha que fazer, porque me incomodou. Isso me incomodou, eu vou falar. Né? A galera tá reclamando que o time ganhou? Não, estou reclamando de um contexto, de uma situação que aconteceu ontem, que quando é ao contrário, os times não têm dó do São Paulo, só isso. Entendeu? Você pode achar que não pode ser nada demais para você, mas quando é ao contrário, não existe isso. Tá? Só o São Paulo faz isso. Só o São Paulo.
tá? Só o São Paulo. O mesmo Inter que a gente enfrentou tomou 5 do Vasco. O Vasco não fez 3 e parou, fez 5, tá? É desse jeito. Os times, não, quando é contra o São Paulo, eles não param, eles não tem peninha, não. Irmão, é pé no acelerador o tempo todo. Quando é o São Paulo, é aquilo lá, fez 3 e acabou, né? E fez 3 e acabou, ainda bem que o Rafael pegou tudo, né? Porque se o Inter mete um gol, mete um 3-1 aí, era capaz do jogo mudar, né? Porque teve um tempo lá, né, cara, metade lá da segunda etapa, só o Inter jogava. O Rafael fez uns 3, 4 defesas importantes, né? Então, era bem capaz do Inter meter um gol e conseguir entrar no jogo, né? Sabendo como é que é o time do São Paulo aí, né? Mas, enfim, tinha que fazer essa ressalva aí porque acho que era um ponto importante que muita gente reclamou, como eu falei, né? Mas, enfim, é isso. 3-0 São Paulo, o time jogou bem, né? Com uma postura completamente diferente do que a gente tinha visto no Maracanã, né? Era óbvio que tinha que ter uma postura diferente, uma reação depois do que aconteceu no Maracanã. Tinha voltas importantes para o jogo, né? Falando sobre isso, vou até pegar aqui a escalação para a gente poder comentar, né? Sobre os jogadores aí. E foi um jogo, rapaz, que todo mundo joga bem, né, cara? O São Paulo, ele começou o jogo muito, muito bem ali. Pô, tipo assim, com 4 minutos de jogo, por exemplo, o São Paulo teve ali 2 chances claras de gol, né? 2 com o Luciano e com as 2 com o Marcos Antônio, deixando o Luciano na cara do gol, né? Um foi um cruzamento, né? Do lado esquerdo, né, pra área, né, o Luciano ali. Cara, eu fiquei em dúvida se o Luciano, até a transmissão falou isso, não sei se ele quis cabecear pro gol ou se ele quis dar o passe pro jogador que tava do lado do São Paulo. Acho que ele quis fazer, sei lá, acho que ele nem decidiu o que ele ia fazer e não fez uma cor nem outra, né, saiu todo torto lá, mas foi um lance que era uma chance clara, que ele tava sozinho na cara do gol e não podia perder e perdeu, né. E depois também teve uma jogada do Ferreirinha no lado esquerdo, que o Ferreirinha dá o passe pro Marcos Antônio, né, já ali dentro da área, Marcos Antônio cruza e o Luciano de novo livre, né, aí é cabeceia para fora. Então 2 chances claras ali que a gente já teve com 4 minutos, né, então São Paulo teve aí um começo de jogo avassalador, começou muito, muito bem aí o jogo, até demorou para fazer o primeiro gol ali o São Paulo, porque já tinha criado oportunidades para abrir o placar cedo, né, o São Paulo começou bem melhor que o time Internacional. Aí a gente foi criando oportunidade, não foi fazendo gol. Aí conseguimos abrir o placar, né, na cobrança de falta do Ferreirinha na área. O Sabino cabeceou, fez gol, na falha da defesa do Inter. O Rocher saiu todo, né, todo desengonçado lá. O Sabino fez 1-0. O Sabino, que foi um dos melhores em campo, jogou muito bem, né? O São Paulo fez aí 1-0. Depois o Inter foi ali ficando um pouco mais com a bola, né, cara? Perdendo o jogo. O São Paulo ali começou não sei se posso falar que foi piorando, porque quando faz o gol, né, tem aquele negócio também do time às vezes tirar um pouco o pé, como o São Paulo também faz, né? Fez isso, o Inter não teve nenhuma grande chance, teve aquela chance que o Mike tirou de dentro do gol, que o Bandeirinha marcou impedimento, apesar que eu acho que não estava impedido não, se sai o gol, eu acho que ia ser validado, né? Mas teve o lance, né, o Bernabé driblou o Rafael, chutou pro gol e o Mike tirou, mas o Bandeirinha tinha marcado ali impedimento. E no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, a gente fez aí o segundo gol com o Mike. Inclusive, eu quero ressaltar nesse gol do Mike aqui, eu quero dar créditos aqui a muitos jogadores no gol do Mike. Primeiro, foi um contra-ataque esse gol do Mike, tá? Primeiro, tem um cruzamento, né? Não sei se foi acho que foi a zaga que tirou. E o Luciano briga com o zagueiro e consegue ganhar a dividida com o zagueiro, né? Aí ele ganha a dividida, dá o passe, ele cabeceia pro Ferreirinha no lado esquerdo, né? O Ferreirinha vai conduzindo, ele dá o passe, ele cruza para a área, né? O Tapia dá aquela casquinha, né? E sobra pro Bobadilha, né? Bobadilha ajeita e o Mike chuta, desvia da defesa, mata o Rocher e o São Paulo faz o segundo gol aí com o Mike. O São Paulo faz o segundo gol aí com o Mike. Então, um gol que acho que dá para dar muitos créditos aí, né? Pro Luciano, pro Ferreirinha que puxou, né? O contra-ataque no lado esquerdo, pro Tapia que dá casquinha. Então, são um tipo de gol que tem muito detalhe ali, cara, que você vê que, tipo assim, às vezes é um lance que o jogador vai dividir, o cara não vou dividir porque o lance não vai acontecer nada, é um lance morto, né? Então, é um tipo de gol que tem vários detalhes ali, que você vê como aquela questão de brigar por toda a bola faz diferença, né, cara? Toda bola que você tiver que brigar, irmão, você tem que brigar. Você não pode falar, essa jogada tá morta, aqui não vou brigar porque não vai acontecer nada.
E esse retrato, e esse gol aí do Mike tem esse retrato, né? Com o Luciano, com o Ferreirinha, com o Tapa, quando ele dá aquela casquinha e sobra pro Bobadilha ajeitar e o Mike fazer o gol, né? Então acho que é o tipo de gol aí que eu achei interessante detalhar esses pontos que aconteceram aí, né? Aí 2-0, São Paulo foi pro intervalo, voltamos pro segundo tempo, 2 minutos, um golaço do São Paulo, né? Que foi um passe lindo, espetacular do Marcos Antônio, deixando o Luciano na cara do gol. Luciano humilha o Rocher, né, com aquela cavadinha, e o São Paulo faz 3-0 aí. Aí tu fala, porra, tomamos 6 semana passada, vamos devolver e descontar no Inter. Não, o São Paulo simplesmente parou de jogar. Acabou. O São Paulo parou de jogar com 2 minutos do segundo tempo, né? E vou repetir, no segundo tempo o São Paulo ficou 23 minutos sem um ataque. 23 minutos sem atacar o Inter. Postura que incomodou. E aí o Inter teve umas 3, 4 chances lá, né, cara? Que o Rafael fez boas defesas aí. E no final foi isso. 3-0 aí para a equipe do São Paulo, né, rapaziada? Primeiro tempo muito bom aí do time do São Paulo, né? E depois só foi administrando aí, né, cara? E conseguiu esse placar aí de 3-0, né? Enfim, pegando aqui a escalação do São Paulo, pra gente falar dos jogadores aí individualmente, né? Porque a gente vai falar aqui dos jogadores, mas teve muito destaque, né? Acho que ninguém jogou mal ontem, né? Acho que todo mundo conseguiu jogar bem aí, né? Um jogo que foi 3-0 e poderia ter sido mais. É um tipo de jogo que todo mundo vai bem, né? Tipo assim, dificilmente tu vai falar de algum jogador que jogou mal. Dificilmente, não vou falar de ninguém que jogou mal, porque todo mundo fez um bom jogo. Rafael fez boas defesas ali no segundo tempo, foi bem. Tolói fez um bom jogo. Alan Franco fez um bom jogo. Sabino fez um excelente jogo, né, cara? Meteu o gol ali também, fez uma ótima partida. A gente tem aí o Mike na direita, fez um bom jogo. O Mike, assim, cara, eu tô vendo todo mundo elogiando o Mike, porque ele fez gol e tudo mais, fez um bom jogo sim. Mas ontem eu achei que ele teve muito alto e baixo, tá? Teve muito erro, muito acerto, muitas oscilações, que é até natural para um jogador que tem o quê? 18, 19 anos e subir esse ano pro time de cima. Acho que o Mike, sei lá, acho que ele tem, se ele tiver 10 jogos no time de cima é muito, 10, 15, acho que não passa disso. Né? Então é natural essa oscilação, né? Não é crítica aqui para ele, não, muito pelo contrário, porque quando a gente pede para um jogador de base jogar, a gente tem que entender que vai ter essa oscilação, né? E ele ontem errou muito e acertou muito aí também, muita oscilação durante o jogo, né? Mas no geral achei que ele fez um bom jogo, teve muito lance que ele acertou, fez gol, né? E é isso. E na esquerda o Ferreirinha também jogou muito bem, para mim um dos melhores em campo, muito bem mesmo aí, o Ferreirinha ontem. Meio de campo também, todos jogaram bem. Luiz Gustavo fez um bom jogo, Bobadilha fez um bom jogo, Marcos Antônio fez um excelente jogo, jogou muito bem o Marcos Antônio. Na frente, Luciano, aí fez um jogo ok, né, cara? Teve 2 chances ali, claro, que ele perdeu, depois na terceira ele conseguiu marcar aí um golaço, e o Tapa foi ok, acho que foi ok aí. O Tapa não teve nenhuma grande chance, né? Teve uma, né, que foi um passe que o Bobadilha deu, né, ali da entrada da área, o Tapa assim na cara do Rocher, finaliza e o Rocher defende. Teve essa chance aí que ele perdeu, né, mas foi um jogo aí ok do Tapia. A Arboleda entrou bem, né, aí fez um bom jogo, voltando de lesão a Arboleda. Alisson ok, Pedro Ferreira, Luca e Pablo Maia que entraram depois, ok, né, acho que não dá para avaliar aí não, mal pegaram na bola, né, aí esses 3. E é isso, rapaziada. 3-0 São Paulo. Bom jogo. Ótima vitória. 3-0 aí. Coisa linda pra cima do Inter, né? Poderia ter sido uma goleada maior? Poderia, né? Mas o que importa é os 3 pontos aí pro time fazendo um bom jogo, né?